Então, boa tarde a todos. Nós estamos, então, novamente reunidos com pessoas que já nos acompanham há algum tempo, com pessoas que nos acompanham desde sempre, com pessoas que estão nos conhecendo por agora, mas, apesar dessa heterogeneidade do grupo, existe um propósito comum, que é o de nós nos prepararmos, né, para um futuro médio ou distante, termos experiências religiosas genuínas. Essa é a nossa meta, né? Essa é a vontade, creio que de todos, mesmo que a gente não saiba direito ainda quais são os requisitos para isso. A gente sabe por senso comum que toda e qualquer atividade humana tem os seus requisitos, tem os seus pressupostos. Então, para você ser médico, você precisa tomar posse de uma série de instrumentos cognitivos, ou seja, uma série de conhecimentos que você deve adquirir ao longo de vários anos. Você deve tomar posse também de uma série de práticas ou de métodos, né? Sei lá, instrumentação cirúrgica, anamnese, parte clínica. E você, claro, deve ter uma predisposição específica para essa atividade, que geralmente está relacionada a você ter uma série de virtudes próprias daquela atividade, tá? Então, toda e qualquer atividade humana se configura assim: você precisa ter determinados conhecimentos, determinada qualificação em termos de valores e determinada capacitação em termos práticos ou metodológicos, né? Que são os meios para você atingir aqueles fins. Mesma coisa para você ser advogado, para você ser engenheiro, para você ser o que quer que você queira ser ou possa ser, né? Acontece que, em relação às atividades mais altas da cultura, isso é um grande paradoxo, passou a existir um consenso de que não é preciso capacitação nenhuma, preparação nenhuma. Se o consenso do homem ocidental médio hoje é o de que as profissões exigem muita qualificação, a ponto de todo mundo, né, estudar, passar pelo processo oficial de ensino por muitos anos, né, desde a infância até o bacharelado e pós-graduação, etc., que é a porção mais econômica e, portanto, material, digamos assim, das atividades humanas. O grande paradoxo é que as atividades mais altas e que, por lógica, exigiriam uma capacitação ainda mais difícil, ainda mais refinada, ainda mais sofisticada, passaram a ser tidas como atividades que são direito de qualquer um. Então, acontece isso com a religião. Se você pergunta hoje para as pessoas que são entusiastas desse consenso o que é preciso para você ter uma experiência religiosa, é muito provável que essa pessoa ponha logo a mão no coração e diga: basta que a pessoa tenha uma meia dúzia de emoções no seu coração, que pratique algumas posturas rituais quase sempre não compreendidas, né, mecânicas, automatizadas. Então, com meia dúzia de emoções e com meia dúzia de gestos, você está tendo, segundo esse consenso, uma experiência genuinamente religiosa. O mesmo acontece com a filosofia, com a arte, que são outros setores da cultura, e que também são vítimas desse processo de mediocrização. Então, para você exercer uma atividade filosófica, basta você ter uma meia dúzia de opiniões ou uma meia dúzia de raciocínios lógicos perfeitamente concatenados entre si do ponto de vista lógico. E a arte, então, tivemos até uma polêmica recente em relação ao que é a arte em virtude da exposição do Banco Santander. E para esse consenso, a arte é o que quer que receba esse nome. Existem até fotografias muito engraçadas, de situações muito engraçadas, em que no museu, eu não sei onde, alguém tinha esquecido um óculos, o óculos caído no chão. E aglomerou uma quantidade de pessoas ali em volta, e as pessoas olhando para aquele óculos, tentando entender o que é aquela obra de arte. Alguns até fotografando aquela exposição, só que não era uma exposição, era um mero esquecimento de um óculos caído no chão.
Então, para vocês verem a que nível os bens da cultura, tudo aquilo que transcenda a órbita estritamente profissional, econômica e social, sofreu em termos de banalização e de mediocrização. Então, nós, não preciso dizer, não compactuamos com esse consenso, e pelo contrário, se acreditamos que, quando estamos doentes, devemos ir a um bom médico, e que existem médicos melhores e piores, e que existem médicos meramente aparentes, né, que parecem médicos, mas que não têm o tirocínio, a capacidade de curar, etc. Quando nós nos vemos envolvidos numa lide judicial, nós queremos um bom advogado, e quem quer que orbite a órbita jurídica forense sabe da diferença que faz você contratar um bom advogado, um advogado por ordem de cadeia, assim por diante. Nós acreditamos que com a religião, com a filosofia, com a arte, tudo aquilo que diga respeito ao aprimoramento espiritual do homem é o mesmo e até em maior medida. Então, as atividades humanas todas, desde as econômico-profissionais até as mais altas esferas do espírito, têm os seus requisitos, os seus pressupostos, sem os quais a atividade não acontece, a não ser na aparência, ou se acontece de modo bastante superficial, bastante precário, bastante defeituoso, né? E esses requisitos, vamos relembrar, são de ordem intelectual, então você precisa ter a posse de determinados conhecimentos, ético-moral, você precisa ter a posse de determinadas virtudes, e prático, metodológico, você precisa ter a posse dos instrumentos práticos necessários para você chegar àqueles fins. Com a religião não é diferente, né? Como tenho insistido. Em virtude desse processo de banalização ou de mediocrização que assola a cultura como um todo, no campo específico da religião, esse processo tem como resultados possíveis. Primeiro, a religião ser reduzida a um conjunto de emoções ou sentimentos, que é o chamado sentimentalismo ou emocionalismo religioso. De todo o impacto positivo que a religião pode exercer sobre uma determinada pessoa, essa corrente reduz a eficácia da religião ao aspecto emocional ou sentimental, né? Outro reducionismo que se faz com a religião é reduzi-la ao moralismo, a uma tábua de interdições ou mandamentos que vão exercer um controle sobre o comportamento humano. Controle social, por vezes quase jurídico, né, do comportamento humano, como se a religião servisse apenas para a organização do comportamento humano em meio a uma sociedade, né? É claro que a religião não se presta só a isso, e nem só a religião se presta a isso, outros setores da cultura também dão as suas contribuições para isso, como o direito, como a filosofia moral, etc. E um terceiro reducionismo que eu enxergo é o ritualismo, né, que faz com que a religião seja considerada como sendo apenas a reprodução mecânica, automática, inconsciente de certos gestos rituais que são apreendidos pela tradição ou pela história e que passam a ser reproduzidos pelas pessoas de uma forma pouco participativa em termos de presença de espírito, né, em todas as instâncias dessa presença de espírito. Então, o que nós vemos hoje, e todos nós, em maior ou menor medida, somos influenciados por essa visão, é uma exigência máxima em relação às qualificações profissionais e uma exigência mínima em relação à qualificação das pessoas para experiências culturais de que natureza seja, filosófica, artística, religiosa, científica e assim por diante, tá? Então, essa é uma introdução que eu quis fazer para demonstrar a vocês a importância desses nossos encontros, nos quais nós vamos procurar passar para vocês essa capacitação intelectual, ética e mesmo metodológica ou prática em termos de ritualística ou de liturgia nas religiões. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma discordância? Alguém ainda está com uma vontade de pôr a mão no coração, fazer caras e bocas, cara de santo e achar que está tendo experiência religiosa?
ou se envolver de uma forma bastante exteriorizada, com um rito meramente exterior, meramente mecânico, sem nenhum aprimoramento, sem nenhum desenvolvimento interior, acredito que não, né? Então vamos passar para ultrapassar essa pequena introdução, passar para a parte expositiva. Nessa primeira parte quero falar sobre religião em gênero, ou seja, independente de que religião se trate, e após um breve intervalo nós retornaremos com uma segunda parte, se der tempo, para uma exposição mais aplicada ao sistema religioso que nós temos mais em vista e pelo qual nós temos uma afinidade toda especial. Bom, todas as tradições espirituais do mundo, todas as religiões, sem nenhuma exceção, pelo menos conhecida, afirmam que a realidade total não se esgota nessa realidade material que é visível, audível e em geral, captável pelos sentidos. Todas elas afirmam a existência de outras instâncias ou outros níveis, outros planos de realidade que, embora escapem aos olhos, aos ouvidos, às narinas, ao tato, etc., existem mesmo assim. Ou seja, instâncias e modos de realidade que não pedem aval, não pedem licença para os sentidos para existir, né? Para existir. Então, todas elas afirmam uma realidade aqui, uma realidade material que nós alcançamos pelos sentidos, que se define por uma realidade determinada por espaço, tempo e matéria, né? Mas, num outro extremo, uma realidade destituída dessas características, ou seja, corpos materiais, sucessão temporal, extensão espacial e assim por diante, que é a polaridade espiritual da realidade, ou divina da realidade, né? E entre esses dois extremos, uma série de planos, ou uma série de níveis, em que essa matéria ela se apresenta em níveis diferentes de densidade, né? Então, eu vou mostrar para vocês no quadro, para vocês terem uma ideia de como que é a estrutura da realidade segundo a metafísica tradicional das religiões. Então, existe esse plano espiritual ou divino, de que falei, que é absoluto, eterno, perfeito, imutável, etc. E existe o plano que nós podemos chamar de natural. Esse plano natural, por sua vez, ele tem um nível físico, material, e um nível sutil ou psicoanímico. Eu já vou deixar mais claro o que são esses níveis. Algumas escolas dividem em três. A parte, esse plano intermediário, sutil ou psicoanímico, se dividiria então num nível mental, num nível astral ou afetivo e num nível aqui físico. Aqui é o espírito, aqui a alma e aqui o corpo. Certo? É a tríade espírito, alma, corpo. E para as escolas que partem dessa divisão tripartite, alma é a soma do seu organismo mental e do seu organismo astral. Entenderam a estrutura geral? Então, vamos seguir. Essas tradições espirituais, elas dizem mais. Elas dizem que aquela instância transcendente, espiritual, absoluta, perfeita, divina,
ela é que é, para essas tradições, ela é que tem mais ser, ela é que é por excelência. E esse nível material, onde nós nos manifestamos, seria uma realidade diminuída, seria uma realidade precária, dotada de privações, de limites. Isso já vai ficar um pouco mais claro. Por exemplo, a tradição hebraica reserva o verbo ser para a divindade suprema. Tanto que nos livros judeus, né, nos livros sagrados hebraicos, Deus se autodefine como eu sou aquele que é. Nas tradições hindus, essa noção também aparece. O mundo espiritual, o mundo divino, está em oposição a Maya. O termo Maya sânscrito, para eles, tem uma conotação de algum caráter ilusório. Tudo que é constituído de matéria, tudo que é regido e limitado pelo tempo, pelo espaço, é algo ilusório, né? Não que não exista, esse ilusório não é que não existe, mas é uma realidade diminuída, uma realidade que apresenta problemas, ao passo que a realidade espiritual, ela não carece desses, não apresenta esses limites. Mesmo em correntes filosóficas como a corrente platônica, o mundo das ideias, o famoso mundo das ideias, mas muito pouco compreendido o mundo das ideias, Platão diz que essa realidade é a realidade perfeita e que a realidade material que nós vemos pelos sentidos são cópias diminuídas ou cópias pioradas dos modelos celestes. Então, as tradições espirituais a que eu estou fazendo referência, que são todas, elas não só afirmam a existência de uma transcendência espiritual, como afirmam que essa transcendência espiritual é que é realmente real. E que o mundo tal como ele se nos apresenta aos sentidos é uma realidade marcada por limites, por privações, por problemas, por sofrimento, por morte, etc. Agora veja uma coisa. Isso eu quero que fique muito claro para sempre na cabeça de vocês. Algumas correntes mais recentes de suposta religiosidade, elas, ao entrar em contato com o mundo sutil ou psicoanímico, que são os locais onde eles não se cansam de experimentar fenômenos supostamente espirituais, mas que na verdade são materiais num plano sutil. Então, quantas pessoas dedicam tanto tempo para conseguir produzir levitações, materializações, contatos com os espíritos dos mortos que habitam esse mundo intermédio, esse mundo dito por essas correntes de espiritual, mas que na verdade é só um mundo sutil, um mundo anímico. E aqui nós já vemos que nós não podemos confundir esse mundo intermédio da alma, que é a mente, que pensa, que raciocina, que tem ideias, e do coração, entre aspas, né? O corpo astral que sente, que tem vontade, que tem desejo, com a transcendência espiritual que as religiões buscam. As religiões não estão tão interessadas nesse plano intermédio. Existem muitas religiões que não fazem nenhum tipo de contato fenomênico com essa instância da realidade, que ainda é material, mas no plano sutil. Vocês estão entendendo? Então, isso é, por exemplo, um autor bastante importante, mas que não é hora ainda de eu indicar a leitura para vocês, uma leitura um pouco mais difícil, que é o René Guénon. Ele fala, as religiões, entre aspas, modernas, as seitas, né, elas se caracterizam por uma confusão grosseira entre o espiritual e o anímico, ou entre o espiritual e o psíquico. Porque para o homem ocidental moderno, digamos assim, ou contemporâneo, tudo aquilo que não é matéria pegável, tudo aquilo que não é chumbo, tudo aquilo que não é maximamente denso é espiritual.
né? Para eles, essa instância mais sutil da realidade, do mundo dos pensamentos, da imaginação, mundo da vontade, das energias sutis, das chamadas energias sutis, é espiritual. Pelo quadro que eu fiz ali para vocês, vocês já veem que não é. Está na categoria do natural. Certo? Então é possível, vejam a tragédia, é possível que uma pessoa que não tenha esse mapeamento metafísico, o que é espiritual, o que é natural, quais os vários níveis do natural, é possível que essa pessoa seja enganada por essa ciência e passe uma vida inteira sentindo-se, crendo-se maximamente religiosa ou espiritualizada, como um termo que também está sendo surrado por essas confusões, quando na verdade não teve nenhum contato genuinamente religioso com essa instância transcendente da realidade. Porque ela passou a vida inteira atrás de fenômenos, através de operações magísticas que operam nesse mundo sutil. Magia é justamente a técnica de operar essas energias sutis do mundo psicoanímico para produzir determinados resultados. Então a pessoa passa lendo ocultismo, magia, e frequentando ambientes em que fenômenos dessa natureza acontecem e ela se crê religiosa, quando não é. Certo? Então, a fase civilizatória que nós vivemos é uma fase que se qualifica pelo seguinte: das coisas antigas que mereciam os nomes, como filosofia, arte, religião, etc., sobraram apenas os nomes, as palavras, que são abusivamente empregadas para coisas que não lhe correspondem verdadeiramente. Então, chamar de contato espiritual uma psicografia, por exemplo, é um abuso de linguagem. Ou, pelo menos, é uma outra forma de usar a mesma palavra. Certo? E assim por diante. Existem diversos exemplos que eu poderia dar aqui. Exemplos, inclusive, cada vez mais grosseiros, cada vez mais caricatos, como contatos diretos de segundo, terceiro, quarto, sei lá quantos graus, com extraterrestres. Seitas que buscam contato com o ET, mas eu já muito cedo me perguntava, mas o ET, ele não tem um corpo físico também? Dizem que é verde, uns que é cinza, tem um olho assim, a cabeça maior, a boca menor. Se tem corpo físico, eu vou me contatar com eles. É a mesma coisa que eu me contatar com o Júnior, me contatar com a Manuela. Qual é a diferença? Cadê a espiritualidade disso? É um contato físico, inclusive. Certo? Então, vejam aqui confusões. Pode chegar quem não tenha cuidado em tomar posse consciente desses conceitos, desses níveis de realidade. Bom, então vamos voltar para a sequência. Todas as tradições espirituais, todas as religiões dizem que existe uma realidade transcendente. Transcendente é aquilo que está para além daqui, né? É aquilo que está para além dos limites que determinam esse mundo que nós enxergamos, ouvimos, etc. Todas afirmam essa transcendência radical do mundo espiritual, do modo de ser espiritual, ou seja, não penetrado pela matéria, pelo tempo e pelo espaço. Só que é tão transcendente, esse mundo, esse modo de ser, essa instância da realidade é tão transcendente, porque acabei de dizer, é absoluto, não tem matéria, não tem tamanho, não tem nada. Aí vocês falam, mas não estou conseguindo nem imaginar como que é isso. É exatamente esse o problema. É literalmente inimaginável, porque toda a imaginação, toda a imagem que você reserva na sua mente é o produto de uma visão anterior. Então, você viu uma série de portas, aí você reserva a imagem do que é uma porta. Agora, como que você vai imaginar uma instância de realidade que é puramente espiritual, que não tem limites espaço-temporais, que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem tamanho, você não tem referência sensorial nenhuma. Então, não lhe resta nenhuma imagem. Então, isso começa a ficar tão distante, justamente porque é radicalmente transcendente, que parece que isso é uma bela de uma má notícia.
Bom, se é tão transcendente assim, então eu nunca vou conseguir me relacionar com essa instância. Onde está a divindade suprema, por exemplo? Então eu não vou conseguir conversar com Deus. Não vou conseguir me aproximar desse mundo santo, sagrado, divino, que é o mundo transcendente espiritual. Não lhes parece que essa impressão negativa faz sentido? Então, agora vamos passar por uma outra coisa que essas tradições dizem, para vocês não ficarem com essa impressão de que esse mundo é um mundo que é incomunicável. Todas essas tradições que afirmam, que por um lado afirmam essa transcendência máxima do espiritual, por outro lado afirmam que, por estranho que pareça, essa é uma transcendência acessível ao homem. Acessível. Mas acessível em determinados limites, determinadas condições. E por que elas afirmam que é uma transcendência acessível, esse mundo divino, mundo espiritual, etc.? Porque, segundo elas, o próprio homem é espírito e, portanto, participa dessa realidade. Faz parte, integra esse mundo. Então, como nós mesmos somos espirituais na nossa essência mais profunda, mais radical, então este mundo transcendente, espiritual, divino, etc., não é um mundo divorciado da nossa natureza. Então nós podemos manter relações, comunicações, aproximações com esse mundo. Acontece que, e vejam que paradoxo interessante, as tradições espirituais que estou me referindo, que são todas as religiões verdadeiras, né, afirmam, por um lado, que essa instância divina é maximamente transcendente ao homem. Por outro lado, elas afirmam que o coração mesmo da natureza humana é espiritual. O centro mais central, aquilo que nós somos em essência, em verdade, é espiritual. Ou seja, elas dizem que o maximamente transcendente e o maximamente imanente, ou seja, o que está aqui, são a mesma coisa. Isso parece um paradoxo, né? Mas não é um paradoxo. Por quê? Porque a nossa condição de espíritos manifestos na matéria, e que ao longo dessa manifestação, e devido a essa manifestação, e a uma série de outras razões, essa nossa natureza profunda foi encoberta por camadas e mais camadas de inconsciência. Essa nossa essência mais profunda, que é espiritual e que participa dessa realidade perfeita, onde não tem morte, onde não tem doença, onde não tem sofrimento, onde não tem privação, nós não temos consciência disso, porque nós nos identificamos em maior ou menor grau, dependendo de cada pessoa, com essas extensões do nosso ser, extensões materiais que servem de veículos ou de instrumentos para que a nossa consciência espiritual se expresse no tempo, no espaço e na matéria. Estão entendendo ou está abstrato demais? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando um guru indiano diz para você, depois de falar longamente sobre Brahman, sobre Nirvana, sobre essa instância transcendental, espiritual e divina da realidade, ele termina a exposição dele dizendo assim: tu és isso. Essa é uma expressão muito conhecida nas escolas orientais. Tu és isso. Ou quando esse mesmo guru indiano diz Atman, que é o espírito em sânscrito, a consciência espiritual, é Brahma, que é a divindade suprema. Mas eles dizem que eu sou Deus, com algumas nuances e com algumas ressalvas a se fazer, é exatamente o que eles dizem. Ou quando Jesus Cristo disse, o reino dos céus, ou o reino de Deus, está dentro de vós. Não está no céu, porque senão as aves teriam lá chegado antes. Não está nos mares, porque senão os peixes lá teriam chegado antes. Em verdade, eu digo que o reino dos céus está dentro de vós. Então aquilo que parecia ser uma instância cada vez mais para lá,
cada vez mais para fora do eu, é, na verdade, uma trajetória de cada vez mais para cá. Um caminho de interiorização profunda em busca desse mundo que está, e não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo dentro de nós. Certo? Então, aquilo que parecia uma contradição, um paradoxo, na verdade é bastante coerente, né? Porque essa imanência profunda que é divina e que é nós, que somos nós, ela só é transcendente, ou seja, para lá, porque ela é inconsciente. Então, para a nossa consciência de superfície, para a nossa consciência trivial, para essa consciência que raciocina as coisas pragmáticas do dia a dia, essa essência que está muito dentro de mim, está muito fora de mim. Porque eu perdi a consciência dessa minha origem espiritual, divina, etc. Está dando para acompanhar? Sim. Vocês, por favor, me interrompam para fazer perguntas, etc. Então, muito bem. Veio, depois de uma má notícia,